Luciano, muito obrigado por ter vindo e bom dia. Bom dia, Edson, bom dia. Muito prazer em estar aqui com você. E para nós também é uma alegria muito grande, porque antes de mais nada, nós vamos falar de política daqui a pouquinho, vamos fazer uma avaliação do que acontece politicamente aqui em Maringá. Mas eu gostaria que você me falasse de algo que existe em você desde garotinho, que você é extremamente apaixonado pelo esporte. Você gosta de pedestrianismo, você gosta de participar de corridas. Me conta um pouquinho desse seu lado atleta. Desde os 12 anos eu descobri que eu tinha uma certa aptidão para correr. E aí eu comecei a treinar com 12 anos, ali no Centro Social Urbano, com o professor José Jorge. E desde lá eu venho correndo, até hoje pratico esporte, correndo. E assim, boas histórias eu construí, bons amigos eu fiz nas pistas de corrida. Entre elas, acho que eu te contei uma vez já, uma história legal para a gente falar aqui. Essa é a história que tenho certeza que muitas pessoas que nos acompanham, que depois irão assistir a entrevista, irão saber. Com certeza. A gente tinha, na época, a nossa equipe, chamava Equipe Amizade, né? Que posteriormente, em 2001, essa Equipe Amizade se fez uma associação e hoje é a Corremar. Mas lá na Equipe Amizade, em 1983, 1984, a gente tinha uma Kombi que levava a nossa equipe para correr em toda a região do Paraná, região de Maringá e algumas cidades até do interior de São Paulo. E nessas viagens que a gente fazia para correr, quando a gente ia para a região de Moarama, a gente conheceu um jovem prodígio, que é o Vanderlei Cordeiro de Lima, né? Ele tem a mesma idade que eu, corria na mesma categoria que eu, na categoria juvenil, e ali a gente formou uma amizade. E conhecendo a história dele, uma história de uma pessoa que se superou, boia fria, e ao longo do período que a gente conviveu na juventude, ele, boia fria, treinava no intervalo entre o término do trabalho e o horário de estudar, e essa história dele chamou a nossa atenção na época, e eu convidei ele para morar na minha casa. E aí ele conversou com a mãe dele, eu conversei com a minha mãe, com o meu padrasto, com o Haroldo, e nós aceitamos o desafio de recebê-lo em casa para ele poder ter uma condição melhor de vida. Ele morou 2 anos na nossa casa, e ali, chegando em Maringá, começou a treinar com a nossa equipe, começou a se desenvolver no esporte, mudou a alimentação, enfim, começou a trabalhar, ganhar um pouco mais de recurso. E assim, Edson, uma coisa que me chamou a atenção, que ele começou a trabalhar na Balfar. O Vanderlei começou a trabalhar na Balfar. Muita gente não sabia disso. Muita gente não sabia. E o primeiro salário dele, ele pegou a metade do salário dele e deu na mão da minha mãe. E a outra metade ele fez uma carta, né? Na época não tinha Pix, não tinha e mandou para a mãe dele. Olha isso. Ou seja, ele durante todo o período que morou em casa, ele pagava a despesa dele. Não tinha como dizer não precisa, não, ele pagava. Ou seja, o Vanderlei que a gente vê, dessa humildade, dessa postura correta, é o Vanderlei que sempre foi assim. E aí nós começou a treinar, se destacar, e logo começou a ganhar várias corridas. E aí nós estávamos numa corrida em Uraí, perto de Londrina, uma chuva tremenda, isso já em 1986. E lá ele se destacou demais, ganhou a corrida, e um professor de São Paulo, que foi levar o atleta dele, que era o Bambambam da época, e perdeu para o Vanderlei nessa corrida, chamou o Vanderlei para ir para São Paulo. Aí ele falou, será que eu vou para São Paulo? Eu falei, você veio para Maringá, não vai para São Paulo? Vai embora. E aí ele foi e se tornou essa figura ímpar do esporte mundial, né? Acendeu a pira olímpica. Durante um bom período de tempo foi a melhor marca na maratona do mundo, um recorde que ele bateu na maratona do Japão. E é uma figura extremamente humilde, até hoje. Vai na casa do Zé Jorge, que é o nosso professor, que foi professor dele também. Se encontra com os amigos na Corremar, você sempre vê ele disposto a estar com os amigos e assim, dono de uma humildade. Então, isso é impressionante, porque o Vanderlei se destacou muito nas Olimpíadas com aquele gesto, né, daquele padre maluco que o empurrou para fora e fez com que ele ficasse em terceiro lugar. Só que aquele terceiro lugar do Vanderlei acabou dando a ele um reconhecimento internacional, mundial, que o primeiro colocado não teve. Não teve. Se você hoje, perguntar quem ganhou, ninguém sabe quem ganhou aquela maratona. Mas todos se lembram do Vanderlei. Tanto que ele ganhou a principal medalha das Olimpíadas. A Comenda Pierre de Coubertin.
E hoje muitos países, quando tem eventos como esses, convidam o Vanderlei, e lá está o Vanderlei participando. Ele participa de entrevistas, ele participa. Quantas corridas que eu fui apresentar, fazer a animação da largada, da chegada, lá estava o Vanderlei como convidado participante. Isso. Agora, por trás disso, antes de falarmos mais de você, só para destacar, o Vanderlei destacou-se também como empresário, porque ele subiu muito na vida. Sim, o Vanderlei hoje é uma pessoa que tem uma capacidade patrimonial muito boa, ele conseguiu direcionar o que ele ganhou para investimentos positivos. Então, hoje em Maringá, ele tem vários imóveis, tem fazenda na região de Cruzeiro do Oeste, lá onde ele foi criado, Tapira, ele tem fazendas lá. Enfim, é uma pessoa que soube administrar e eu diria assim, ele é uma pessoa muito bem de vida hoje, não tem volta porque ele sabe administrar e além disso tem as receitas recorrentes dele, de patrocínios, eventos que ele participe, que ele é remunerado por isso também. Então, soube aproveitar e é um dos atletas hoje, que eu diria assim, dos atletas olímpicos, não sei se tem algum atleta mais bem de vida do que ele hoje. Ah, com certeza, ele soube trabalhar muito. E para vocês é uma alegria muito grande, porque de repente, através de um gesto seu lá no passado, você ajudou a transformar aquele jovem boia fria no camarada que ele é hoje, no gente boa que ele é hoje, no atleta que é. E ele reconhece isso, viu? Porque ele é convidado para dar muitas palestras, né? Para empresas, para as atividades esportivas, e a palestra dele é a história de vida dele. Então ele conta essa passagem tanto nas palestras que ele dá, como no livro que ele escreveu, ele conta a passagem por Maringá, na nossa casa, e treinando conosco lá no Centro Social Urbano. Muito bem, agora você. Vamos agora voltar para o Luciano Querido Posa. Quais os benefícios que você coloca das provas que você participa até hoje, dos exercícios, para a sua vida profissional? O que melhorou, o que melhora? O atleta, mesmo amador como eu, ele tem que ter muita disciplina. É obrigatória a disciplina porque 0 grau, vou treinar. 40 graus, vou treinar. Se você não treinar, você não consegue completar o seu objetivo de corrida. Então, a disciplina é um dos fatores. A resiliência, você quando está correndo, sofre porque você sente dores, você nem sempre está no seu melhor dia, você tem que ser resiliente e respeitar o resultado. Aprende a ganhar, aprende a perder. E a vida é feita de vitórias, derrotas, altos e baixos. E eu aprendi muito disso com o esporte, que é fruto, inclusive, da minha vida toda, a nossa vida e a minha também. Você começou com 12 anos? A treinar com 12 anos. Com 12 anos eu comecei a treinar, eu estou com 54, então... A tua base, então, o esporte te trouxe? O esporte é muito importante na minha vida. Depois disso, nós fundamos a Corremar, e até hoje eu treino lá na Corremar. Pessoal, para quem não é de Maringá, a Corremar é a Associação dos Corredores Maringaenses, é isso? Isso, exatamente, Associação dos Corredores de Rua de Maringá. E lá a gente proporciona essa questão que tem envolvimento com a saúde. Eu diria para você que a corrida, para mim, funciona muito como uma terapia, inclusive, porque a corrida, o esporte em si, mas a corrida também, ela proporciona uma atividade hormonal que você consegue, depois que você faz um bom treino, que você corre ali 1 hora, 1h30, você está regenerado do seu dia, porque é um intervalo que você tem do estresse que você passou, né? Você treina, você está concentrado, focado nas suas passadas, na sua respiração, e isso motiva você. Além disso, você ativa endorfina, serotonina, isso facilita muito o seu dia a dia. Eu, inclusive, quando passei por uma pequena depressão, Edson, uma atividade empresarial, a gente passa às vezes por certos desafios, e ali uma vez eu achava que depressão era uma coisa de folgado. E aí eu comecei a me sentir desanimado aos poucos. Quando eu vi, eu estava totalmente desanimado, sem dormir, etc. E era um período que eu não estava conseguindo conciliar meus treinamentos. E depois eu, enfim, fui no médico e falei, olha, você precisa voltar à sua atividade esportiva. E ali eu voltei, me regenerei. Então, ela ajudou muito também no combate à depressão que eu tive. Foi uma válvula de escape que me protege até hoje dos desafios psicológicos que a gente enfrenta no dia a dia do trabalho. Tem um amigo que ele joga nos treinos de moto, indo em autódromos da região, para poder também fugir da danada da depressão.
Cada um tem que achar uma maneira de escape. Seria uma válvula de escape para esse problema que muitos ainda acreditam ser um mimimi. E na verdade não é. É o mal do século. É o mal do século. Agora eu estou vendo aqui, Luciano. Você começou como office boy, depois trabalhou no Jornal do Povo até os 21. Dos 21 anos você começou nas empresas do Grupo Posa. E o teu sobrenome é Posa, você é filho de Ramírez Posa. Muitas pessoas podem ouvir isso. O cara é filho de burguês, teve uma vida burguesa e hoje você tem uma empresa, uma construtora. Me explica, de que não é bem assim? Na verdade, assim, eu sou filho de um pai de família rica e de uma mãe de família pobre, bem pobre. Minha mãe, meu avô Leandro consertava fogão a gás, batendo de porta em porta, oferecendo o serviço dele. Minha mãe, quando eu nasci, era empregada doméstica e ela trabalhava na residência do proprietário do Hospital São Marcos, à época, que ela era babá deles, e aí ela engravidou do meu pai. Eu sou filho de mãe solteira, eles não eram casados, nunca se casaram. E aí, nesse período, sempre morei com a minha mãe e com meu avô, numa casinha popular ali na rua Manágua, número 2. E a gente estava lá, era eu, minha mãe, mais 6 filhos do meu avô e minha avó numa casa de 45 metros quadrados. Então, você veja como é que era o nosso dia a dia. Mas ali isso me deu oportunidade, conhecendo os dois mundos, os mundos de uma vida com pessoas com mais condição de vida e ali financeiramente menos abastecida, mas ali eu também pude descobrir que uma coisa não tem nada a ver com outra. Você pode ser de uma família menos abastecida e muito feliz, e pode ser de uma família muito abastecida e abastada e nem sempre muito feliz. Então eu descobri ali que eu realmente sempre gostei de estar ao lado das pessoas. Você imagina, são vários. Meu avô Leandro tinha 11 filhos, e eu imagino o que deu de netos para ele, que são os meus primos. E ali eu convivia numa alegria imensa na vila, né, na Vila Morangueirinha, que daí eu conheci o Zé Jorge, que treinava ali na vila também, enfim, aquela amizade gostosa. E aí eu comecei a trabalhar. Meu pai Ramírez foi o incentivador, sem dúvida, da minha atividade. A relação de vocês sempre muito boa? Às vezes boa, às vezes nem tão boa, porque assim, a atividade empresarial, ela, às vezes leva você a ter desgaste. Meu pai me mandou embora da empresa quando faltava um mês para inaugurar o Water Park, que era um empreendimento da família à época. Eu, naquele momento, no dia que isso aconteceu, eu imaginei que seria um drama. Você trabalhava no Grupo Posa e isso. Quando ia inaugurar o Water Park... nós fez o lançamento do Water Park, a execução das obras. Quando faltava um mês para executar, a gente teve uma divergência por telefone, que ele mora em Curitiba, né? E aí nessa divergência, o pai, né, que mandou em tudo, tal, não, se você não concorda, então se demita, vai embora e tal. E você foi? Eu na verdade fui, mas quando eu saí, falei, bom, o que eu vou fazer da vida, né? E acabou que isso foi numa sexta-feira. No sábado, eu já tinha o hábito de visitar o meu tio Valdecir, na empresa dele, que é a construtora Posa, também ali na 15 de novembro de 2007. Ele, todo sábado, tem uma marcenaria, ele ia lá fazer a terapia dele na oficina dele. Eu contei para ele, também ele falou, olha, eu estou com a empresa aqui, se você quiser, tem aqui estrutura, secretária, sala, a empresa está com certidão e a gente pode tentar fazer alguma coisa juntos. No sábado. Segunda-feira eu tinha uma sala, tinha uma empresa, tinha estrutura e tinha um sócio, e começamos a prospectar concorrências públicas, que é uma atividade que não envolve, num primeiro momento, muito investimento financeiro, porque eu saí sem nada, sem R$0 no bolso lá da empresa que eu trabalhava. Então, ali nós fizemos algumas concorrências e tivemos êxito na concorrência do Correio da Mauá. Ganhamos a concorrência da Mauá uns 2 meses depois disso. E aí fomos bem sucedidos financeiramente, compramos um terreno em Santo Inácio, onde é a pousada do Paranapanema, fizemos lá quase 1.000 terrenos lá naquele empreendimento, já em 98, ou seja, de 97 para 98 a gente conseguiu prospectar bem. E aí, de lá para cá, eu fiquei sócio da consultora Patamar, da consultora Amplitec, um período. A nossa empresa fez a reforma do Chico Neto, construiu o UPA Zona Sul, o Hospital Universitário, enfim. Aí eu comecei os desafios de altos e baixos, né? Muitas coisas boas, muitas coisas não tão boas. Construí a minha vida empresarial, então de 97 para cá, já fazem 30 e tantos anos, eu estou
fazendo os desafios de uma vida empresarial, hoje com a Construtora Patamar, que presta serviços basicamente para a Sanepar. Hoje nós estamos executando a obra da Estação de Tratamento de Esgoto de Maringá, uma grande obra, e estamos também executando a obra do aterro sanitário de Apucarana. Agora, Luciano, quais os desafios que você enfrentou? Porque aquela história, o pai é rico, quais os desafios que você sente de que o sobrenome pesou? Na verdade, assim, eu sempre tive o Haroldo, meu padrasto, uma pessoa muito fraterna, uma pessoa que assim, me acolheu como filho, me tratou bem. E meu pai sempre, o Ramírez, sempre a figura de suporte empresarial. Teu pai já foi deputado, né? Ele foi candidato a deputado, não chegou a se eleger. Foi muito bem votado, mas não se elegeu. Mas, na verdade, eu entrei nas empresas do meu pai Ramírez quando a empresa já estava passando por dificuldade. Ela teve um problema com a Caixa Econômica, e aí, conforme os sócios que ele tinha foram saindo, eu fui assumindo algumas funções lá. E eu não peguei vida fácil na construtora. E essa dificuldade que foi passada foi um bom exercício para o meu projeto de vida hoje, porque a experiência foi muito dura, a empresa passou por muita dificuldade. Depois, quando a gente estava iniciando o projeto do Water Park também, com muita dificuldade. Então, eu ali aprendi muito mesmo. Você usou as dificuldades para o bem hoje. Mas, assim, eu aprendi com isso que você precisa sempre ter um bom projeto de vida. Porque a vida empresarial não pode ser só o negócio. Ela é um projeto de vida. E nesse projeto de vida você agrega fornecedores, colaboradores, as pessoas que são da sua família, que estão dependendo disso. Então, hoje, eu vejo nos meus negócios, mais do que um negócio, eu vejo um projeto de vida que não é só meu, é um projeto de vida do conjunto todo, porque nós estamos aqui de passagem, Edson. É sim. Nós não estamos aqui, nós não vamos abraçar o que a gente está fazendo e levar. Não. A gente vai deixar aquilo que a gente está fazendo. Então, eu estou hoje assim, muito tranquilo com aquilo que eu faço. Reconheço tudo de bom que todo mundo fez por mim, minha mãe, meu avô, meu avô Provino também foi muito importante, meu pai, o meu tio Valdecir, que foi meu sócio. Enfim, pessoas que me impulsionaram. E aí foi muito difícil, não foi vida fácil, e eu sempre trabalhei como funcionário da empresa. Eu nunca fui dono da empresa. Filho do dono, mas dono de uma empresa que estava na época passando por muita dificuldade, e isso me ajudou muito no meu amadurecimento profissional. Uma pergunta que muitas pessoas fazem: o que aconteceu com o Water Park? Você pode falar sobre isso? Sim, é a minha visão, porque eu não administrava a empresa mais. Você já tinha saído? Eu acho assim, um complexo de turismo, ele tem um processo de manutenção de muita exigência. Você não pode deixar um projeto de turismo, um trabalho que você presta serviço diário em várias atividades dentro do empreendimento. Ou seja, eu lembro que eu chegava lá, tinha uma fila enorme para entrar. Aí o cara comprava o ingresso, voltava para a fila e tinha que fazer o exame médico. Aí fazia o exame médico, não tinha cadeira para sentar. E essas coisas que a empresa de construção civil que faz o empreendimento, acostumado com construção civil, faz, mas ali, depois que você inaugurou, você tem que prestar serviço. São coisas bem diferentes. Porque eu faço uma obra, eu termino a obra, eu entrego a chave para quem me contratou e vou embora. Ali não, quando terminou a obra... É que começou. E aí talvez eu acho que tenha havido ali uma falta de uma análise melhor na gestão do empreendimento. Você veja que o Water Park, muito longe de Maringá, perto do Water Park, está lá até hoje e funciona bem. Eles entenderam o negócio. E aumentou muito, né? Aumentou bem. Fora isso, ao longo de um período já de 2000 para cá, começou a tecnologia e foi afastando também um pouco desse público. E também houve, eu acho, uma divergência entre vender cotas com direito de uso por um período e vender ingresso. Então eu me lembro que vinha muitos ônibus de fora ocupar o espaço de quem comprava o chamado título, né? Então o cara era associado, chegava lá lotado. Lotado com o ônibus de fora.
Então, como é que funciona o Country, o Olímpico? Tá lá, é um clube do associado, tem lá 1.500 associados. E pronto. Eu estou prestando serviço para vocês, esse aqui você paga a tua manutenção, e que alguém de fora quer entrar? Não pode, só pode entrar com convidado e não tem direito de entrar aqui, o convidado tal dia. Então, talvez essa divergência de pensamento, que antigamente os clubes eram para vender cota, né? Hoje, eu vejo que o de Parque vende algumas cotas, mas com direito de uso de 1 ano, 2 anos, e o forte deles são ingressos que eles vendem no fim de semana. E o ruim, depois de tudo isso, Luciano, foi ver aquilo jogado às moscas e foi, com o tempo, foi acabando. Notava que algumas pessoas ficavam tomando conta lá. Pertence a quem aquilo ali? Hoje aquilo ali foi feita uma negociação, um grupo do Rio Grande do Sul adquiriu aquele imóvel e vai fazer um empreendimento imobiliário lá. Um bom empreendimento Ou seja, vai sair prédios. Serão prédios lá. Então todo aquele trabalho feito para o poço artesiano, água quente, tinha lá o riozinho, tinha a piscina de ondas. Isso, eu conheci muito o garoto propaganda daquele material. Eu me lembro quando o Walter Park surgiu, eu conheci o garoto propaganda, este que vos fala. Eu achava fantástico, eu me sentia em outro mundo naquele local. Era maravilhoso. Mas, Luciano, agora, de tudo isso, você tem uma paixão pela política. Muito forte. Por que você é apaixonado por política? Você já foi presidente de partidos aqui em Maringá, é presidente de partido. De onde surgiu essa paixão pela política? Por que nunca se candidatou? E, posteriormente, para encerrarmos, uma avaliação do quadro político Maringá, eleições 2024. Uma avaliação de quem está vendo o que está acontecendo. A política, ela veio comigo muito do meu pai, né? Ele, como político, eu acompanhava algumas reuniões lá e aquilo me chamava a atenção. Eu via muitas decisões da cidade serem decididas numa mesa de reunião ali. E aí, eu com 16 anos, eu comecei a militar na política estudantil, no Colégio Branca da Mota Fernandes, onde eu estudei, né? Eu sempre estudei em escola pública. E lá no Branca da Mota eu fundei um Grêmio Estudantil, nós fizemos lá os nossos projetos estudantis, aí fui para a UPES, aquela greve do Álvaro Dias em 1990. Foi me lembro. Greve eu era um apaixonado. Eu estava estudando em Paranavaí, na FAFIPA, que na época era paga e depois foi estadualizada. E essa era o que os diretórios de lá, o DATA, Diretório Acadêmico Tristão de Ataíde, do qual era coordenador, queria. E aí naquela greve... a gente fazia vaquinha, fazia passeata, fazia pedágio para arrecadar recursos, lotava ônibus de professores e íamos para frente do palácio lá para ele colocar a cavalaria contra os professores, né? Que acabou manchando muito a imagem dele. Manchou a reputação dele. E o erro não é dele, porque ele é governador. O erro pertenceu a quem? Ele, com certeza, se perguntassem para ele, faz isso ou não faz? Não, ele falaria não. A decisão foi de quem estava no comando. Manchou. Mas aí, dali do Branca da Mota, em 88, eu participei da minha primeira campanha a prefeito, né? Meu pai era coordenador da campanha do Ademar Schiavone e eu ficava lá tomando conta da gasolina. Eu era o cara que cuidava de quem pegava gasolina, quem não pegava e tal. Quanto gastou, quanto não gastou? E ali eu conheci todos os candidatos a vereadores que passavam comigo. Isso foi criando uma bolsa de amizades tão forte que daí eu nunca mais consegui sair. E todas as campanhas dali para frente eu participei, tanto de prefeito, como governador, como de deputado, sempre apoiando alguém, perdendo a maioria delas, porque eu não sou uma pessoa que se incomoda em ganhar ou perder, faz parte da política. O importante é estar lá. É a minha posição de defender aquilo que eu acredito, né? Então, ali eu realmente vi que a política ela é o único instrumento de mudança das cidades, do Estado e do Brasil. Não tem outro. Então eu participo como apaixonado, eu nunca consigo colocar o pé no acelerador a ponto de ser candidato, mas também não consigo botar o pé no freio a ponto de sair dela. Então eu fico ali, no meio termo, coordenando, e eu estou nesse partido que eu me filiei, que hoje chama-se Cidadania, mas eu me filiei nele em 1999. E nunca mudei de partido, sempre o mesmo partido, hoje o Cidadania 23. Que o presidente estadual é o ex-deputado Rubens Bueno. E você é o presidente do Cidadania aqui em Maringá. E hoje eu sou presidente, já há muitos anos eu sou presidente do Cidadania. E o Cidadania tem como candidato? O Evandro, nós estamos com uma federação PSDB Cidadania, uma federação que persiste por 4 anos e a gente está federado e o nosso candidato é o Evandro, da Unifama. Você citou aí, de que maneira você crê que o eleitor
usando você como exemplo, ele pode participar, contribuir para a comunidade ou contribuir com a sua empresa para que a política mude? Então, primeiro, eu acho que assim... Eu digo a política mude porque nós, principalmente os eleitores, vão desanimando. Mas o desânimo é porque muitas vezes colocamos no local pessoas que não estavam imbuídas daquilo que você queria que elas iam projetar, fazer. A política, ela vira um vício para muita gente. Porque a política, ela é um instrumento de poder. Quem tem mandato tem poder. E o poder é uma coisa que as pessoas se sentem encorajadas, se sentem maiores, motivadas. Então, tem muita gente que está na política pelo poder, dela não quer sair, e não pela transformação. Mas também conheço muitos políticos que estão lá para a transformação. Ao longo da minha atividade política, eu vi muita gente correta, séria, que se dedica à política. Porém, como instrumento de educação política, a gente tinha que fortalecer isso desde o início, quando a gente ainda está na escola, estudando no ensino médio, ali já tinha que ter a instrução política para a gente poder ter a noção que a nossa vida é movida pela política. E dali as associações que a gente tem do âmbito cultural, esportiva, associativa, sindical, isso tudo é política. É porque o preço do combustível, o preço do alimento, das passagens, das roupas, tudo é político. Tudo. A gente não consegue respirar sem política, porque a política ambiental é que determina a capacidade da gente respirar bem ou respirar mal. E isso as pessoas deixam muito para a última hora. Você percebe que as pessoas não estão falando de eleição ainda. A campanha ela está no bastidor, né, no dia a dia dos candidatos a vereador, a prefeito, mas a população, tem gente que nem sabe para que é eleição. Tem gente que pensa que é para governador. No rádio e televisão, começando neste dia 30, agora, sexta-feira, né? Isso. Me conta uma coisa, para encerrarmos aquilo que eu havia pedido, eu queria que você fizesse uma avaliação com essa paixão pela política destas eleições aqui em Maringá. Então, é a eleição mais diferente que eu já vi, que eu participei. Porque ela tem um número de candidatos muito reduzido. Ela tem um candidato que já foi prefeito, muito conhecido, e que está liderando as pesquisas. Isso a gente tem acompanhado e eu acredito que o que está se situando nas pesquisas é o que está correto no quadro de hoje. Política é que nem nuvem, toda hora muda de lugar e eleição ninguém ganha de véspera. E as pesquisas às vezes erram. Às vezes erram, mas a única pesquisa que eu vi errar, que a gente fez, foi a do Zé Cláudio. Realmente, naquela eleição de 2000, a gente fazia pesquisa e ele não aparecia com o que ele tinha. Na antevéspera, a gente fez uma pesquisa. Na época, o candidato do nosso partido era o Ulisses Maia, que foi prefeito, e nós fomos derrotados. Nós fizemos uma pesquisa na casa do Ulisses, abrimos a pesquisa, o Zé Cláudio não tinha voto. Não aparecia. Não aparecia. Então, eu acho que tinha um pouco da vergonha de querer votar no PT, o eleitor, mas já tinha ali um burburinho. Pronto. Eu percebi um burburinho a favor de alguém. E ali foi a única vez que eu vi as pesquisas falharem. De lá para cá, todas as pesquisas que eu acompanho, elas bateram. Não teve erro. Porém, eu já vi as pesquisas mudarem de quinta para domingo. Sim. Já mudou, de quinta para domingo muda. Na quinta-feira você está eleito, no domingo você está derrotado. Aconteceu já, o próprio Ulisses, se eu não me engano, a primeira eleição dele, Sim. As pesquisas mostravam uma coisa e as eleições, a urna eletrônica mostrou outra. Outra coisa. Então, a política, ela está começando a nascer, a eleição está nascendo dia 30, quando começa o programa de rádio e televisão. Aí que o eleitor vai começar a assistir a novela, vai ver alguma inserção, vai ver candidato a vereador. Aí, com certeza, terão aqueles candidatos a vereadores que são diferenciados, que gostam chama de ser atenção. artista e tal. E aí aquilo começa a ser discutido dentro do ônibus, começa a ser discutido dentro das empresas e começa a chamar a atenção da população que, na pesquisa, quando você faz a pesquisa sem citar o nome, a gente avalia que metade da população não sabe em quem votar. Nem sabem quem votar. Não sabe. Mais da metade ainda não sabe em quem votar. Então, quando você faz a pesquisa espontânea, a última que eu vi,
35% só das pessoas indicam um nome. Os demais 65% não sabem quem não votar. conhece, E não são sabe quem vai eleger. é quem vai eleger. Então, quando você mostra os nomes, aí é o recall das pessoas, dos candidatos, isso influencia também. Não, vota aqui porque eu conheço e tal. Mas o debate está aí para ser estabelecido ainda. Tem muita coisa pela frente. A eleição não está decidida. Eu acho que quem está em primeiro pode não ganhar e quem está em último pode ganhar, porque as eleições elas estão começando e o forte dela começa a partir do dia 30. E aí eu já vi também uma frase mudar uma eleição. Uma frase muda uma eleição. Uma frase mal colocada no debate, uma colocação mal feita na internet. Isso toma hoje com a internet uma velocidade muito forte e ela acaba decidindo muito a capacidade de orientar o voto do eleitor, né? Mas não é uma eleição que eu já tenha visto. Eu nunca vi uma eleição com tão poucos candidatos e candidatos qualificados, porque se você pegar o Silvio foi prefeito 2 vezes, o Humberto Henrique foi vereador 3 vezes. O Scabora é vice-prefeito há 8 anos, o Evandro é um empresário bem-sucedido, uma figura que tem uma boa capacidade de gestão para ser analisada pelo eleitor. Então, nós não temos candidatos fracos. Todos os candidatos... São 4 nomes. E tem o pastor José Santos, que está pastor no José, PAI. Ele é empreiteiro de construção civil. Ele até está nos meus contatos como José Empreiteiro. Uhum. Ele é uma figura que, como empreiteiro, eu sei que é uma boa figura. E vi já um vídeo dele, se coloca bem, sabe se posicionar. Mas como ele não tem muito tempo na televisão, eu acho que ele vai... Aliás, ele não tem tempo na televisão e nem no rádio. Então ele vai ter mais dificuldade de se posicionar. Então por isso que eu tenho falado dos 4, não querendo desprezar o José. Mas eu quero agradecer a sua presença, estouramos o tempo, e vamos marcar uma próxima, um pouco antes das eleições, para fazermos uma avaliação nua e crua das eleições de 2024 aqui em Maringá e também da região metropolitana, que é muito importante. Sim, Edson, agradeço muito. Você que é uma pessoa que tem a memória das sua voz na minha juventude, o tempo todo na rádio, a gente sempre te ouvia. E, enfim, é muito bom saber que você dá esta oportunidade para as pessoas entenderem a importância da política. Porque isso que você está fazendo é aquilo que eu estava falando que falta. Educação política, porque do lixo que é recolhido na nossa casa ao destino dele, do asfalto, da creche, da escola, passa por essa eleição. Então é o momento de avaliar bem quem a gente vai votar e criar oportunidades para todos. Muito obrigado, Luciano. Obrigado.